Tá legal. Por que ninguém tá falando desses lápis da Staedtler? Eles são muito bons, gente. E são muito econômicos, de verdade. Então eu amo falar para vocês de materiais de arte que são bons, bonitos e baratos para você usar para colorir. São excelentes para livro de colorir, tá, gente? E eu vou explicar tudo nesse vídeo e demonstrar para vocês na prática como que usa eles. Como que eu uso eles de um jeito muito fácil, tá? Assim, você vai conseguir pintar super tranquilo, vai ficar com uma aparência de aquarela quase profissional e vai ser muito rápido, muito fácil também de pintar com eles. Eu me apaixonei pelos lápis da Staedtler. Eu tenho usado basicamente eles para pintar o meu livro de colorir, que eu fiz, fazendo propaganda aqui. Vou usar no novo também, que agora eu tenho 2 livros publicados. Uhul! E eu vou mostrar para vocês, então, esse material incrível. Vem comigo. Bom, começando então pelo meu próprio livro, que é maravilhoso. E essa é a caixinha, então, do lápis da Staedtler aquarelável, tá? Você precisa notar que tá escrito na caixinha que ele é aquarelável, tá? Porque a versão não aquarelável é muito parecida com a caixinha. Mas esses são, pra você ver, então, tem 36 cores. Eu gostei muito das cores e tá também misturado aqui os meus pincéis, que depois eu explico. Essas são as cores, então, e eu queria dar um destaque pros verdes, porque tem tons de verde oliva que eu acho lindo, maravilhoso. Esse tom de marrom, que dá para fazer várias composições de pele, de cabelo, muito legal. E esse terracota também. Olha só essa paleta incrível que dá para montar com só esses lápis. Esse é então o lápis que eu uso. Ele tem um reservatório de água, comprei na Shein, ele é muito baratinho. E tem várias pontas, sabe? Mas você não precisa de muitas pontas não. Uma ponta como essa, tipo brush assim, tá bem legal, bem para aquarela mesmo, ela é bem pontudinha, dá pra fazer detalhes, dá pra fazer regiões maiores, mas eu tenho mais pontas também, e aí você escolhe conforme o seu orçamento. Eu tenho mais 2 pontas que eu uso bastante, essa mais fininha e essa um pouco mais chata, para alguns cantinhos e tal, fica mais fácil de pintar. Mas você pode usar também um pincel normal, tá? Eu tenho pincéis baratos, eu não gasto muito com pincéis, mas eu tenho uma variedade maior, então você pode utilizar isso. Você também sempre vai precisar de um papel para secar e um recipiente com água, então, para trabalhar com aquarela. Aqui são algumas pinturas que eu fiz com esses lápis, por exemplo, essa casinha ficou super texturizada, com um aspecto muito legal. Esse também eu misturei colagem com aquarela, com esses lápis. Aqui também. Essa aqui já é guache. E esse aqui, então, é um céu mais azulado. A textura ficou bem aquarelada, como vocês podem ver. Gostei bastante do resultado. E esse também foi feito com a aquarela da Staedtler. Deixa eu mostrar mais um aqui pra vocês. Esse é o desenho de hoje, então. Essa ilustração, ela tem bastante significado pra mim, sabe? Ela fala sobre o que Jesus fez na cruz. Então, quando a gente pensa em Jesus na cruz, ele tá pendurado lá, né? Mas às vezes eu acho que essa ilustração, que foi de fato o que aconteceu, né? Mas quando a gente repete ela hoje, é como se Jesus ainda estivesse lá. E na verdade ele não está, né? A cruz foi um instrumento de amor que não prendeu ele, na verdade só mostrou o poder dele, quem ele é e o grande amor que ele tem por nós. Então eu resolvi desenhar a cruz como um instrumento de amor e não como algo que simplesmente prendesse Jesus para sempre, né? Mas como um símbolo realmente da nossa fé. Bom, se você for ver, falando um pouco agora da técnica, o conjunto do lápis Staedtler, eles não tem muitos tons de pele, tá? Então a gente tem que construir a pele, né? No caso de Jesus, eu gosto de pintar ele um pouco mais moreninho, então eu usei 2 tons ali, como você pode ver. Você pode copiar isso. E eu vou fazer a mesma coisa no cabelo, em boa parte do desenho. Então, qual que é a moral
dos lápis aquareláveis. Eu gosto muito deles porque, apesar deles só terem 36 cores, você consegue construir muitas cores novas, misturando 2, 3 tons na mesma pintura. Você pode observar também que o jeito que eu tenho pintado parece bem desleixado, bem preguiçoso, tem espaços em branco e tal. Por quê? Porque na hora que a gente for adicionar a água, esses espaços em branco vão ser preenchidos pela tinta quando a gente torna ela aquarelável, né, com a mistura com a água. Então a gente não precisa ficar horas e horas e horas pintando todo o espaço branco. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que esse material é o ideal para livros de colorir, seja os meus ou seja outros que você queira colorir, tá? O que eu acho mais chato na hora de colorir com lápis de cor é que você passa muito tempo preenchendo a cor base, tá? Que é isso que a gente tá fazendo agora. O que é a cor base? É aquela cor principal que vai ficar ali embaixo, a cor média, que não é nem sombra nem luz, é um tom médio ali, principal do elemento que você tá pintando. E para você preencher tudo isso com lápis de cor normal, você tem que preencher todos os espaços em branco, às vezes tem que fazer mais de uma camada, isso acaba demorando muito para fazer uma boa pintura, né? Acaba demorando muito, às vezes até dói a mão, né? De tanta força que a gente tem que usar, às vezes, enfim, cansa, né? E por isso que muitas vezes as pessoas não gostam de pintar com lápis de cor. Mas com lápis de cor aquarelável, a gente consegue pular um pouco essa etapa, pintando bem desleixadamente, como estou fazendo aqui, a camada base. E depois, com a água, a gente consegue brincar com as cores, com luz e sombra e tudo mais. Então eu gosto muito de fazer isso. Bom, eu resolvi adicionar aqui umas florzinhas, umas plantinhas, porque eu gosto muito de fazer isso em todos os meus desenhos. E eu queria adicionar um pouco de verde, porque toda a paleta desse desenho ficou muito marrom. Então eu queria trazer um pouco de vida, criar um pouco, tá? Todo o meu livro, ele tem espaços em branco, onde você consegue fazer isso, tá? E eu recomendo que você faça, porque é um livro para despertar criatividade, o que você quiser, enfim, acabar criando e tudo mais, tá? Então realmente faça isso. No caso da grama, tá? A gente vai adicionar algumas cores aqui, porque grama, gente, ela não é feita de uma cor só, como muita gente pinta, tá? Se você quiser criar uma grama mais realista, você precisa adicionar vários tons de verde e manchar o chão, vamos dizer assim. E eu ainda faço várias texturas. Mas primeiro, né, vamos aí criar o resto. Eu notei também que a minha sombra da roupa de Jesus, ela tava muito amarelada. E depois você vai ver que quando a gente adicionar a água, o tom dos lápis Staedtler, ele acaba ficando muito saturado. Como assim muito saturado, né? Eu acredito que ele fica muito vivo, muito mais vivo do que essa cor que tá pintada aqui. Eu já vou te mostrar aqui no vídeo. Então eu dei uma desaturada com cinza, tá? O cinza ele serve para isso mesmo, para não deixar aquela cor tão gritante assim, né? Dar uma apagada nela, porque é o estilo de pintura que eu gosto. Se você gosta de cores mais vivas, você não precisa fazer isso, tá bom? Então, olha, observa bem, olha que legal quando eu adiciono água. Eu simplesmente estou apertando aqui o meu pincel com o reservatório e empurrando a água, né? É importante que quando, por exemplo, você está pintando uma madeira, como essa cruz, você siga a linha da madeira, tá? Porque daí ele não vai ficar misturando na horizontal e sim na vertical. E é a textura que a gente quer para que fique esse aspecto de madeira. Você pode ver que já tem os vincos aqui, porque eu não estou adicionando muita água, eu estou fazendo uma coisa bem livre, bem tranquila mesmo. Fica mais fácil, mais suave a pintura, enfim. Então, você pode ver que vai criando essa textura. É muito legal, de verdade, esse processo de adicionar a água. Eu gosto muito, acho muito terapêutico, de verdade. Então, você vai misturando todos aqueles tons que a gente vai criando e tudo mais. É super simples essa parte da água, tá? Depois é que a gente vai ver, ó. Ele deu uma secada já, secou super rápido porque eu não adicionei muita água.
Então, com um lápis um pouco mais escuro, eu vou criando novos vincos e adicionando mais sombra, né? Para criar esse aspecto da madeira que eu queria realmente pro violino cruz, né? Violoncelo cruz. Você pode fazer a sombra com os lápis e deixar simplesmente assim, ou você pode adicionar água de novo, tá? Se você quiser um aspecto mais aquarelado. O meu estilo, ele sempre lembra muito lápis de cor, então eu não me importo com essas texturas de lápis, tá? Eu acho que elas dão uma vida pra pintura, deixam um aspecto até meio infantil, vamos dizer assim, mas eu gosto bastante, tá? Eu notei que a minha cruz estava um pouco amarelada demais, então eu adicionei agora um tonzinho assim de vermelho para fazer um marrom um pouco mais avermelhado, tá? Você pode então brincar um pouco com a teoria das cores, né? E acabar adicionando então um pouquinho mais de vermelho quando você quer um marrom mais avermelhado, ou mais amarelo quando quer um marrom mais amarelado. Como eu misturei esse vermelho, eu resolvi então fazer dessa forma, tá? E agora então o cabelo, né? Muita gente me pergunta como que pinta o cabelo e tal. Bom, não dava pra usar só um tom de marrom, tá? Porque os tons de marrom que a gente tinha aqui no conjunto, eles não ficam muito bons pra essa pele aqui de Jesus, tá? Então eu acabei fazendo isso. Agora então eu decidi que eu vou sim adicionar um pouco mais de água aqui na cruz para misturar esse tom de vermelho que ficou muito forte, sabe? Eu queria misturar. Então, toda vez que você quer tirar um pouco a textura e misturar um pouco melhor as cores, você adiciona mais água, tá? Mas vai aos pouquinhos, porque essa folha, por exemplo, que é do meu livro, ela é 90 gramas, folha pólen, então ela não é assim, nossa, muito resistente à aquarela, mas ela aguenta a aquarela. Então vai de pouquinho em pouquinho, espera secar e vai para a próxima camada, né? Um detalhe muito importante, tá? Toda vez que você troca de cor, por favor, limpe seu pincel. Senão você vai fazer uma nhaca de cores. Então, quando é mais ou menos o mesmo tom, tipo marrom, como você pode ver que eu tava fazendo, não limpei o pincel e tal. Mas agora que eu fui pra uma parte mais clara, branca, eu fui lá e limpei o pincel. Isso é uma regra bem importante, tá? Agora, da pele você vai ver, olha só que tom legal que a gente formou. Esse tom não tem nos lápis de cor, mas como a gente misturou um marronzinho e um rosinha, a gente acabou criando então esse tom de pele mais marrom, tá? Se você quiser um tom de pele mais claro, fica mais no rosinha, pesa mais no rosa e um pouquinho só de marrom bem fraquinho na hora de pintar com lápis, tá? Se você quer uma cor mais escura de pele, faz ao contrário, mais marrom, menos rosa, mas provavelmente você vai precisar dessas duas cores para fazer qualquer tom de pele, tá? Então também tô pintando a cadeira, pintando o manto vermelho e todos os aspectos aqui. Se vocês estiverem ouvindo uma respiração e um bebê gemendo aqui, é porque eu gravei esse vídeo quando eu tava grávida, mas esse áudio é com meu RN de 20 dias aqui no colo. Bom, aqui na grama você pode ver que a gente tá misturando bastante aqueles tons, tanto um verde mais azulado quanto verde mais oliva. Isso é muito interessante porque a grama fica muito texturizada. Eu gosto bastante. Eu até troquei de pincel aqui para dar uma manchada maior e eu tô usando mais água na grama, tá? Quando você usa mais água na grama, você tem que cuidar para deixar o papel secar antes de criar novas texturas, tá? Isso é bem importante. Eu moro em São Paulo, então aqui seca super rápido, mas se você estiver no sul, talvez demore um pouquinho mais para pintar. Então, para fazer as sombras, você também pode pegar da grafite direta do lápis. No caso aqui, tô usando um marrom bem escuro. E com a água mesmo, você adiciona ali na ponta do lápis e vai fazendo as sombras para, por exemplo, nesse caso, eu tô pintando o cabelo, né? E ele fica bem bacana, assim, esse efeito. Funciona bem como uma tinta aquarela mesmo. Em vez de você passar o lápis direto na folha, você adiciona água assim na grafite. Também é um jeito de pintar. Você só tem que cuidar, tá? Pra não molhar a parte da madeira, porque com o tempo pode acabar apodrecendo por causa da água.
Bom, eu queria falar para vocês, então, por que eu tô recomendando esse material para todos os livros de colorir. Primeiro, começando pelo preço. Um estojo desses fica a menos de R$100. Eu comprei na Amazon, que eu acho que é o lugar mais em conta para comprar. E apesar dele vir só 36 cores, você adicionando a água, você consegue ter muito mais tons, muito mais tabelas de cores, paletas de cores, enfim, conforme você for criando, usando a teoria das cores e tudo mais. Para finalizar todas essas pinturas, eu fecho o livro, garanto que a pintura está seca e coloco um peso em cima para que a folha volte a ficar retinha, tá? É bem importante quando tiver uns 70% seca, você fecha o livro e coloca peso em cima. Depois de um tempo, então, a pintura ficou desse jeito, já tá linda, maravilhosa, né? Mas eu gosto ainda de fazer alguns detalhes. Por exemplo, fazer o contorno das plantas. Eu fiz alguns rabiscos na grama. Finalizei também o cabelo com alguns riscos também. Eu ensino isso em outro vídeo também, então para não ficar repetido, não fiz aqui. Mas, mais ou menos é isso, essa pintura que a gente faz, tá? Continuando então a respeito do porquê que a gente usa esse material, pela facilidade, né, de criar novos tons e também porque é divertido, né? Você tem tanto a parte do lápis, mas a parte boa do lápis, né, você consegue pintar rápido, como também você tem essa parte da criação com aquarela, criando textura e tudo mais, quando você adiciona água. Então eu acho de verdade que esse é o material mais bacana, assim, para quem está iniciando para pintar, quem não tem muito orçamento. Quando você vai pensar em pintar em canetinha, com certeza você tem que investir mais de R$100. Tinta, mais de R$100. Até os lápis soft da Faber-Castell, que é o que eu recomendava, também é mais de R$100. Então, o Staedtler eu acredito que seja o mais em conta a respeito de orçamento, qualidade, enfim, do material, né? Eu sempre finalizo todas as minhas pinturas com essas bolinhas, eu gosto muito para criar textura. E o meu livro ele também é devocional, então você pinta e também reflete na mensagem, lê o texto bíblico. Eu acabei aqui destacando também algumas frases que eu achei interessante a respeito da lição. E assim ficou a nossa pintura, então super texturizada. Olha o aspecto de aquarela dela, fica igualzinho a uma tinta aquarela, mas muito mais fácil de pintar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal então, e aqui na descrição a gente tem então os links do livro, do material, vocês podem acompanhar aqui, tá bom? Beijo!